emoções calmaram, né? Nos acalmar um pouquinho, nos ligar com o plano divino, esse divino que há dentro de cada um de nós. Eu digo gratidão, Senhor, gratidão à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos mostrando caminhos para que a gente se melhore, cumpra com os nossos compromissos reencarnatórios, nossa programação que fazemos antes de reencarnar. Gratidão nossa a todos, que nesta manhã nós possamos continuar o estudo do livro Brilhos da Vida Eterna e que esses estudos possam nos mostrar ainda mais caminhos para que nós nos modifiquemos em direção ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, nós estamos vendo o livro Obreiros da Vida Eterna. Até a data aqui está errada, eu não corrigi, será? É isso mesmo, não corrigi não, a data. 14 de junho. Hoje é 21 de junho de 2025. Então, no capítulo 1, nós vimos o convite ao bem. E ali estava falando sobre a missão do grupo, da equipe, a qual o André Luiz faz parte agora, né? Nesse livro ele já é um trabalhador do grupo. Nos livros anteriores ele era uma pessoa que estava aprendendo através das experiências, do acompanhamento de um grupo, de outro. Ele estava aprendendo como é que funciona a situação no plano espiritual. Nesse livro, né, Obreiros da Vida Eterna, ele já está atuando. Então aqui ele lembra as missões, né, os conjuntos de pessoas espíritos que se unem ali no além-túmulo para nos auxiliar aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Então eles atuam cada um em uma especialidade, cada grupo em uma especialidade, né? Então eles vão consagrar a amparo de diversas missões, né? Nessas missões assim especiais, por exemplo, o André Luiz vai participar de um grupo que é para auxiliar nos desencarnes, né, de pessoas aqui. Inclusive nesse capítulo, aliás, nesse livro, né, eles vão ter cinco desencarnes que eles vão acompanhar. Então nós vamos mostrar como é que é o processo no além-túmulo desse desencarne. Então eles atuam junto com criminosos desencarnados, mães aflitas, né, que por conta que filhos às vezes partem e a mãe está aflita, então atua nessa questão de orientação, de consolo, junto a ateus, né, pessoas que são descrentes da existência de Deus, aqueles que estão presos assim pela culpa, né, que fala assim, consciências encarceradas no remorso, os enfermos, né, então eles estão atuando às vezes nos hospitais, em clínicas ou em lares onde as pessoas estão enfermas, aqueles que estão morrendo, estão agonizantes, né, na crosta aqui, dementes, que é os loucos, né, nesse capítulo nós vamos ter uma equipe que vai trabalhar no capítulo 3, né, que ele vai mostrar as equipes que vão sair para o trabalho, e uma que vai trabalhar com os dementes, né, as pessoas com problemas mentais. Hoje não se chama mais louco, né, mas no livro ele vai usar esse termo, louco, manicômio, porque era a época, era esse o termo que se utilizava. Crianças em dificuldades no plano invisível aos homens, almas então depressivas, desanimadas, tristes, desequilibrados, né, de toda a ordem. Hoje nós temos muitos desequilíbrios em várias ordens de desequilíbrios, pessoas estressadas, ansiosas, depressivas, desajustadas, que
Então, atua também com essas pessoas. Missionários, né? Pessoas que vêm aqui com a missão para cumprir e tá se desviando da missão, então elas atuam junto a essas pessoas, sempre respeitando o livre-arbítrio, é claro, né? Então, a pessoa que quer ser ajudada, os benfeitores estão ali para contribuir, para ajudar. Agora, se a pessoa não quer, fica por conta dela, né? Aquelas entidades que estão presas à carne daqui, né? Que são os vampiros, né? Os vampirizadores, ó, são essas jungidas as vísceras cadavéricas, né? E trabalhadores de toda a natureza. Então, todas essas pessoas vão ser, são pessoas que estão sendo acompanhadas por essas equipes, né? Equipe de trabalho. Só para lembrar, né, também, a equipe do André Luiz era composta do Jerônimo, um ex-padre católico, a enfermeira e ele como médico, né? Então eles fizeram as apresentações e então eles foram ali para receber algumas orientações, né, de última, para poder começar a equipe começar o trabalho deles. E aí já no capítulo 2 eles então estão sendo orientados, né, pelo Metelo e aguardando a vinda de uma pessoa bastante distinta que ia fazer a apresentação deles. E daí eles apresentam os grupos que estavam ali. Eles fazem a orientação com grupos assim bastante, um grupo bem pequeno. Eles não usam uma plateia assim muito grande, porque diz que desperdiça tempo, né? Cria muito problemas para orientar. Então é um grupo pequeno, de no máximo 30 pessoas. Então estavam ali 3 grupos, né? Que aí dava esse número de 30 pessoas para poder atuar, né? Aqui na crosta terrestre. Então tinha um grupo que é da Semprônia, Semprônia, também é um nome tirado lá do grego, Semprônia, que essa ia atuar em asilos de crianças desprotegidas, né? Esse grupo tinha 12 pessoas. Tinha um outro grupo chefiado pelo Nicanor, que é um grupo assim bastante culto e digno, que ia se dedicar à assistência aos loucos, né? Então, aos doentes mentais, em um antigo hospício. Quando a gente estuda a história, né, a gente tem informação de que os hospícios, né, nessa época eram locais bastante difíceis, né? As pessoas não ficavam com as pessoas, com os familiares que tinham problemas mentais e mandava para esses locais, e ali, como eles não tinham o conhecimento, e acabava atuando em cima dos loucos de uma forma até de tortura mesmo, né? Usando choque elétrico, medicação muito pesada. Dona Lalinha, seja bem-vinda. Oi, desculpe, eu tava assistindo um audiolivro que perdi a hora. Ah, Desde não, Eu também. cedinho, desde Eu também. cedinho assistindo esse audiolivro e estava gostoso demais e perdi a hora, meu Deus. Aí falei para o Adriano, já é 8 horas, é 8h40 e tanto. Falei, Já saiu socorro. de lá. Né? não, mas Ah, está certo, está tudo bem, sejam bem-vindos. tá. Nós já começamos, nós estamos ainda na parte de lembrar o capítulo anterior, né? Então E não agora, perdi tanto, não. agora nós estamos já entrando mais ou menos no capítulo de hoje. Então nós estamos falando dos grupos, né? 3 grupos de socorro que estavam recebendo orientações ali do Metelo e um outro que depois vai aparecer, Esclápio, né? Que vai aparecer depois para orientar esses grupos para atuar aqui na crosta terrestre. E então era o grupo, né? Eram 3 grupos e nós estávamos falando do grupo da Semprônia, o nome da coordenadora desse grupo, chama Semprônia. E ela atua nas crianças, né? Crianças desprotegidas, né? Tinha os orfanatos antigamente, onde as crianças abandonadas, então eles
ela ia atuar num asilo de crianças desprotegidas. E depois o grupo do Nicanor, né, que atua também com os loucos, no antigo hospício. Você está lembrando que os hospícios antigamente eram locais muito terríveis, que a gente toma conhecimento pela história, né, locais às vezes até de tortura mesmo, né, que era muito complicado ali. E o terceiro grupo, que era o grupo do André Luiz, né, que ia atuar na desencarnação. Então, esse aí constituiu 20 pessoas, na verdade, não foram 30 essa equipe, que ia atuar na Crostas, né, para auxiliar essas pessoas nessas condições. Então, eles estavam dizendo que eles são muito seletivos, né, na questão dos grupos que recebem orientações. Né? São grupos pequenos, bastante específico. Então, eles estavam atuando diretamente com pessoas que estavam na crosta terrestre, né, que eles iam atuar. E aquelas colônias onde as pessoas ficam, às vezes, recuperando, ou locais purgatoriais, esse é um outro grupo que atua, ou um outro momento que eles atuam para orientar essas pessoas. Então, nesse momento, seria só aqueles que iam atender as acrostas. Né? Bom, eles falaram um pouco também sobre essa questão dos doentes mentais, né, dos loucos, que estão nos manicômios, que era um trabalho assim, muito difícil. A maioria dali, né, que estavam encarcerados, o manicômio é um cárcere, né, onde ficam os loucos, e obsessões terríveis eles são envolvidos, né, muito amargurosas mesmo. Então, ali tem grande quantidade de doentes, né, nessa época. Lembrou assim que tinha muitos enfermos da mente. Hoje nós temos assim muitos enfermos da mente, só que os manicômios, né, não existem mais, ou é raro a gente ouvir falar de um ou outro. Né? O tratamento também é bem diferente do que se tinha nessa época. Então eles atuam numa situação assim bem diferente da nossa ali, né? E ali ele narra que naquele local, né, como era de se imaginar mesmo, tem pessoas assim bastante envolvidas com entidades espirituais vingativas, cruéis, e ali aquele momento em que aquela pessoa está tendo aquelas visões, ouvindo vozes, né, e conversando coisas assim sem sentido, eles estão envolvidos por entidades de outras vidas que acompanham eles, né, que estão ali com esse desejo de vingança. E os médicos, é citado por André Luiz, que os médicos não sabem muito o que fazer. Na verdade, eles atuam nos defeitos ali, né, procuram uma medicação cada vez mais forte para poder acalmar ou adormecer o paciente, porque eles não têm a terapia deles ainda não funciona, né? Usa hormonioterapia, que ele diz aqui, e eletricidade, né? E ele diz que se fosse uma terapêutica à base dos sentimentos cristãos, com certeza teria um resultado muito melhor. Então ela estava lembrando, né, que ali é uma cobrança, né? Os pacientes ali estão sendo envolvidos por entidades que estão cobrando dívidas que eles entendem, né, que têm com aquelas pessoas, dívidas do passado. Então, pessoas que cometeram crimes terríveis ali, então estão sempre envolvidos nessa situação nesse quadro, né, triste, escuro, onde eles estão ali para atuar e tentando ajudar. E daí ele lembra, né, que todas essas questões internas, né, que nós temos, muitas delas, né, os complexos, né, falando que o complexo de inferioridade, o recalque, a libido, questão das viciações de uma forma geral, muitas vezes foram adquiridos por conta
dessas vivências de outras vidas, né? Algumas culpas, alguns sentimentos mesmo de ódio, de ressentimento, de mágoa que a gente traz dentro das nossas emoções, alguns desejos, alguns impulsos que a gente tem por conta das vivências que nós tivemos no passado. E aí, quando chega um momento, do reencarne, né, ela acaba vindo à tona e causa esses problemas mentais. Lembrando sempre que o melhor tratamento, né, ele lembra, seria com a terapia espiritual, né, que eles não consideram ainda nessa época. Mesmo aqueles estudiosos da mente, como Freud, que eles lembram aqui, ele não tinha essa visão, né, da reencarnação, que essas perturbações poderia ter uma outra origem. Então, eles não conseguem, talvez, um êxito muito grande por conta disso aí, né? Eles criam teorias em cima só da visão que tem da matéria, né? As psicoses do sexo, que eu lembro aqui, as tendências natas à delinquência, né? Os desejos extravagantes, a excentricidade, tudo isso ele lembra aqui, né, que as pessoas passam por isso lá mais no manicômio, mas eles têm um êxito muito pequeno por conta da forma. E daí então a equipe espiritual para atuar nessa área, né, de magnetização e também de orientação a essas pessoas nesses ambientes, né, para poder tentar tirar elas dessa situação de dificuldade. Alguém quer fazer algum comentário até aí? Não, eu estou achando interessante, isso aí é importante para nós que coordenamos trabalho mediúnico, né? Que a gente tem a curiosidade de saber como é que é o atendimento ao desencarnante, né? E, por exemplo, o caso de um criminoso, terrível mesmo, né? A gente fica imaginando como será que é. Deve ser muito difícil, né? Então, aí nós vamos ficar por dentro dessas orientações, né? Porque provavelmente vai ser detalhado aí no livro, né? É. Eles vão mandar alguns exemplos, né, para a gente entender melhor como é que funciona a atuação. Suicida, não Isso. é? Como é que Suicida. nós, como encarnados, podemos contribuir, né, para o próprio melhoramento e daqueles que estão em tratamento também. É. Então ele diz aqui, ó, as noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra. Então, quanto mais as pessoas tiverem essa consciência da reencarnação, melhor nós vamos ter a visibilidade de como lidar com essas situações. Conferindo então à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si próprio, mas também fornecendo-lhe o remédio eficiente e salutar. Então, esse conhecimento é o que a gente vivencia, né? O que é O o microfone está conhecimento? ruim de novo. Oi? Seu microfone está ruim, está cortando. Tá cortando? Ué, deixa eu ver aqui se tem algum probleminha. E agora, melhorou? Agora sim. Vou abrir a tela, é que eu estava com a tela errada aqui. Então, a gente, quanto mais a gente conhece, né, sobre a espiritualidade, sobre a reencarnação e tudo, melhor a gente lida com essas situações, é claro. Então ele diz, né, vai oferecer armas para guerrear a esses estados nossos, né, para vencer a nós mesmos, nossas encrencas internas que todos temos. Não estamos aqui por acaso, né? Nós estamos aqui porque nós temos problemas mesmo a resolver dentro de nós e também para auxiliar, né? Aqueles que estão também em dificuldade auxiliar, né? Então antigamente, né, tinha uma forma, né, de agir. Hoje cada vez mais a gente vai melhorando essa ação para atuar, né, nessas situações de crises, né, de demências que as pessoas têm. E
É claro que a gente sabe que as pessoas estão aqui, né? Todos estamos, né? É transitória essa passagem aqui na Terra, temos a eternidade diante de nós, mas nós estamos aqui para resgate, né? De algumas situações que nós criamos lá atrás, né? E esse resgate ele vai ser mais fácil com o conhecimento dessas situações. E então, ele lembra também, né, das situações, né, de antipatia, de simpatia que as pessoas têm, né, que também tem essas origens, os antagonismos domésticos, os temperamentos parecem irreconciliáveis que tem entre pai e filhos, né, pais e filhos, esposo e esposas, parentes e irmãos, né, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Então, todas essas encrencas que a gente enfrenta, que a gente às vezes não entende por que né? Principalmente os filhos, né, quando chegam na idade de adolescência, eu estou vivendo isso agora, né, tem 2 adolescentes em casa e uma pré-adolescente, e, e às vezes a gente fica confuso, né, com as reações deles, com a forma como eles agem. Quando eles eram menorzinhos era tão fácil lidar com a situação, agora fica mais complicado, né? Eles têm as próprias, já têm as próprias ideias, nos enfrentam, e às vezes aquelas ideias não batem com a da gente, e às vezes parece que faz só para provocar mesmo. Então são conflitos, né, que a gente está enfrentando, que é para consertar mesmo, né? Coisas que ficaram lá do passado, talvez entre a gente mesmo, né? Entre outros, né? Situações de cada um que está agora aflorando. Então, tudo isso são situações, né, que a gente precisa buscar um entendimento. Né? Os complexos de inferioridade, que ele lembra aqui também, tudo isso leva a essa busca, né? Ele diz assim, né? Que os alienados, né? Eles requerem cada vez mais, né, o concurso de psiquiatras, neurologistas, e esses psiquiatras e neurologistas que são procurados, muitas vezes eles não têm essa formação espiritual para contribuir, né? Porque estão presos à conceituação acadêmica, às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Hoje, quem atua assim, na área da psicologia, né, os psicólogos, por exemplo, eles têm uma enormidade de terapias alternativas. E às vezes eles são impedidos de atuar por conta até do conselho. O conselho não aceita, né, atuar. Por exemplo, a constelação familiar, né, que está muito trabalhado, não sei se vocês já ouviram, ninguém já ouviu aqui o tratamento através da constelação familiar. Em Dourados nós temos o Tadeu, né, que ele atua, né, com constelação familiar, e até nos livros de Divaldo, né, também fala sobre essa questão, né, e tem alguns vídeos até no YouTube, é um processo terapêutico assim, bastante interessante. Ou trabalhar com as energias, né, com magnetismo, e em algumas escolas psicológicas, elas são bastante resistentes a qualquer tipo de terapia. Né? É claro que tem que ter o cuidado, porque às vezes as pessoas aparecem com a terapia totalmente fora, né, da situação ali, que pode até causar mais dano do que bem, né, na pessoa. Tem que ter esse filtro mesmo, os órgãos de fiscalização devem fiscalizar. Mas eles são muito resistentes a algumas situações que poderia contribuir mais para melhorar. E tem psicólogo que às vezes até eles por causa dessa proibição, né, eu conheço algumas situações, eles não fica mais, né, ligado ao conselho para poder atuar mais livremente nessas terapias alternativas, usando outros meios. Né? Porque as escolas, né, nessa área, muitas vezes, eles são muito rígidos. Né? Então, qualquer mudança ali, eles questionam. Né? Tem muitas escolas, por exemplo, de psicologia, aqui mesmo nós temos em Palmas, né, que é ligada à igreja, né, igreja
ou católica, ou evangélica, no caso aqui é evangélica. E, e aí as pessoas saem de lá. Então, nós estávamos falando sobre a questão, né, das escolas, né, de psicologia, das formas, né, como se trata os pacientes, que às vezes tem uma limitação por conta da forma como é feita o tratamento. Alguém quer fazer algum comentário, alguma experiência nesse particular, não? Quer falar? Eu queria sobre o negócio não é de psicologia, psiquiatria, no caso. Ah, Na época que esse livro foi feito, provavelmente a psiquiatria era tratada de modo brutal mesmo, igual falou aí, com eletrochoques, essas coisas. Aqui em Goiânia mesmo tinha um tal de Adalto Botelho, o hospital Adalto Botelho, ele foi extinto. Era tipo cela de prisão, não tinha quarto, tinha cela. E era tratado com eletrochoque. Aí foi indo as leis de votação, né? Não, deve ser a legislação que mudou, porque eu nunca estudei sobre isso, mas provavelmente a legislação mudou, porque extinguiu a Adalto Botelho. Agora tem as clínicas particulares, em Goiânia tem duas clínicas que são espíritas, tem a Batuíra e tem a casa, o Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípides. Eu tenho uma sobrinha, está no lugar de sobrinha, de casou com sobrinha do meu marido. Ela, quando ela zanga, se for para outra clínica, ela piora. Aí que ela fica ruim mesmo. Aí, quando leva para casa de Eurípides, ela melhora. Então, agora já sabe, zangou, tem que esperar a vaga na casa de Eurípides. E lá é muito concorrido. Aí, a terapia deles lá não é só terapia psiquiátrica comum, eles têm trabalho espírita. O Adriano, quando ele vivia, ele ficou internado lá uma vez. Lá tem trabalho espírita, mas lá não obriga o paciente a assistir os trabalhos, não. O paciente, no caso, o paciente sem ser psiquiátrico. Agora, o psiquiátrico, eles fazem trabalho lá na área de psiquiatria mesmo. O trabalho é feito dentro da área de psiquiatria, é diferenciado. Agora, o dependente químico de bebida alcoólica, ele vai no trabalho, se quiser. Se não quiser, não vai. Não é obrigado. Então, tem o tratamento, assim, espiritual também, misturado. Por isso que a maioria das pessoas que têm problema psiquiátrico, lá eles conseguem melhorar, porque junta os dois tratamentos, né? Trata das duas maneiras. então, o ideal é que tenha mesmo os dois tratamentos, né? Lá É, a minha filha fez psicologia, né, em Paranaíba, uma cidade aí no Mato Grosso do Sul. Lá tinha o hospital espírita, né, para psiquiatria, psicologia. Então, eu até visitei lá uma vez. Então, tem o tratamento, né, também espiritual junto. Isso ajuda bastante nessa questão, né? Pelo menos para dar conforto. Às vezes não cura, né? Tem situações assim que o cérebro está uma lesão assim tão forte, né, que não cura, mas dá um conforto para a família e tudo mais. Então, antigamente era até vergonhoso, né? Ter uma pessoa com problema mental em casa, as pessoas ficavam envergonhadas. Então, procuravam se afastar da família mesmo, né? Primeiro que eles não davam conta, né, de lidar com a situação. E outra que eles iam era internar difícil. para aquela vergonha ficar oculta, que ninguém visse, né? Então, era Eles deitavam probleminha, levava para lá, e aí levava eletrochoque, ficava tudo aquela pessoa boba, ficava pessoa roubada, dopado o tempo todo. Então, dopado, meia bobado, não conversava nem nada. Agora, graças a Deus, as coisas evoluiu, porque com o tempo, é claro que com o tempo a tendência é evoluir, né? A é, evolução, ela sempre tem que estar sempre existindo, cada dia mais. então, e hoje assim, coloca nessas questões de enfermidades mentais e o diagnóstico dessa área, né, várias situações, né? A compulsividade,
as pessoas, não só a questão dos esquizofrênicos, né, que é aquelas pessoas que ouvem voz, que conversam, mas várias outras pessoas que têm dificuldade em áreas as mais diversas é colocada como enfermidade mental e é tratada e é acolhida, né? A recomendação é que a família acolha e os médicos orientam como tratar, né? Como conversar com a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tem um transtorno e por conta daquele transtorno ele tem uma dificuldade, né? E aí a família às vezes quer obrigar a pessoa a atuar de forma diferente daquela que ele não vai conseguir mesmo. Então, as famílias, né, são mais orientadas a ser mais Pode ter tolerantes. pode ter um pequeno transtorno. Se for maltratado, ele vira um grande transtorno. Vira um grande É só transtorno. Você acaba tratado, ele potencializando o pode problema, morrer. é mesmo. Acaba É, dificultando. Então, aí tá as respostas, né, das dificuldades que a gente vivencia no dia a dia, né? A reencarnação ela explica bastante essas questões, né, desses casos angustiosos, né, dentro dos lares e tudo mais. Então esse foi o capítulo 2. No capítulo 3 aí chega a pessoa, uma pessoa de um outro um outro orbe, ele fala aqui, um instrutor bastante esperado por todos, que ele vai passar mais orientações para as pessoas que estão ali para poder começar o trabalho aqui na crosta, né? As três equipes que estavam ali, né? Um instrutor muito requisitado, né? Que vinha ali. E deixa eu ver o nome dele aqui. O nome. Cornélio é o diretor do centro onde eles estão, né? Que ele está ali atuando. Jerônimo é o gerente da equipe do André Luiz. E esse venerável, né, que vem aí é o Asclépios. Asclépios. Ele é uma pessoa bastante esperada, né? Asclépio também é o nome que ele tirou lá dos gregos para trazer ali. E então o Asclépio ele faz a oração, né? Conversa com as pessoas ali, passa as orientações e aí então algumas pessoas das equipes que estão ali presentes, né? Faz aquela conversação com ele perguntando sobre algumas questões. A primeira foi a irmã Semprônia, que é aquela que vai cuidar dos órfãos. Lembra que no capítulo 2, né, nós só falamos, foi mais enfatizada a questão dos doentes mentais. Né? Aqui eles também não vão entrar muito nessa área assim, de cada um que vai atuar, porque nós vamos aí no decorrer do livro, nós vamos ter mais detalhes, eu acredito, né, dessas atuações. Ou talvez se prenda mais a do André Luiz mesmo. Eu não sei, que nós estamos lendo juntos o livro. Então a irmã Semprônia, ela era aquela que vai atuar nos orfanatos, nos asilos, né, de crianças, amparar os órfãos. Antigamente também essa questão dos orfanatos era muito comum, as crianças, né, ter um orfanato, né, era abandonada e ia para orfanatos. Tinha muitas situações assim que a gente ouve falar. E então ela lembra aqui, né, faz uma pergunta consultando Asclepios, né, que está ali atuando, dizendo que eles esperam, né, atuar na crosta, e ela já foi em alguns trabalhos, e percebe assim que as pessoas que atuam junto às crianças, elas sofrem perseguições declaradas, né? Os encarnados mesmo, sarcasmo, né? Adversários gratuitos, então atacam os esforços com muitas maldades sem conta. Aí a gente fica imaginando, né, como é que é isso, né? Hoje se combate muito a questão do preconceito, né, da forma como se trata um outro. Antigamente as pessoas eram, parece que
não era, eu não diria assim que é uma questão só de crueldade, não, mas não tinha noção mesmo, né? Falava assim, você é um órfão, né? Foi enjeitado, né? Um enjeitado, né? Um criado. Eu já ouvi muito esse termo, né? Às vezes alguém adotava alguém e falava, esse aqui é um criadinho, né? Daqui em casa, né? E era tratado diferente daqueles de sangue, né? Biológico. Tinha uma coisa assim estranha, né? Na forma de tratar, que a gente parece que desconsiderava mais o sentimento do outro. Hoje já até tem leis, né, que regulamenta isso, né, e que se a pessoa trata com discriminação um ou outro, ele pode sofrer, inclusive, punição pela lei. Mas antigamente isso não era tão assim levado em conta. E ela está dizendo sobre essa incompreensão que recebe quem está atuando lá nos orfanatos também, né? Você trabalha lá, né, com o pessoalzinho enjeitado lá, as crianças, como é que pode e tal, né? Então, eles são perseguidos, às vezes até, né, pelas pessoas. Então, ela diz aqui, ó, temos muitas cooperadoras da crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto, né? Porque elas são perseguidas, para prosseguirem no serviço a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo experimentam perseguições declaradas, toleram sarcasmo, né? A pessoa faz sarcasmo, adversários gratuitos que lhe ferem o espírito sensível, atacando os melhores esforços, através de maldade sem conto. E é inegável que eles continuam atuando, né? Que aí também não cede, porque tem ali a espiritualidade presente, tanto de um lado quanto do outro, a resistência cristã, então exerce essa colaboração, né, de socorro, e eu vou chefiar, já fui muitas vezes, né, dizia Semproni, né, mas dessa vez vou como chefiando, né, a equipe, e eu queria saber como atuar com essas pessoas, né, que padecem, que são heróis, que são leais e que padecem desses inimigos implacáveis e cruéis. Então ela pediu uma forma de consolo ou de orientação, como enfrentar essas situações de incompreensão com as pessoas, né? Que atuam junto às crianças que são enjeitadas. Eu não sei, tem uma série que fala sobre órfã, N com N, acho que é o nome dela. Alguém assistiu essa série, não? Acho que é do Netflix. Fala sobre uma órfãzinha que ela é adotada. Ele mostra bem como é que como é A que ela. Anne Frank, parece. Não, essa Anne Frank é dos judeus. É N com N que ela fala, né? Que ela faz muita questão de quando ela vai falar o nome dela, o Eu meu não sei nome é se com N. essa Anne, que eu já assisti também esse filme, da Anne, é uma série. Ela era adotada, mas depois de adulta, depois de grandinha já. Parece que ela tinha uns 12 anos quando ela foi adotada. Essa? Isso. Ela foi adotada, isso. Não é brasileiro, não é nacional, não, né? Ela é É, adotada por tem um livro. um homem e uma mulher que são irmãos, né? Moram na É, fazenda e tal. dois velhos, dois senhores. Isso. E daí ela é uma pessoa muito especial, muito diferente, conquista todo mundo lá, mas ela enfrenta muita dificuldade por ser adotada, né? Ela tá muito Uhum. maltratada. Então ali mostra bem como é que era considerada a questão da orfandade na época antiga, né? Como é que as pessoas eram vistas. É uma história muito bonita essa Aí Anne ele Quinn. comprou a série de livros dela, daquela Tem o série, livro, é verdade. o livro já traduzido em português, diz que é muito melhor do que a série ainda. Eu imagino que deve ser muito mesmo. É Eu bom fiquei demais. encantado com a série, né? A gente se envolve, né? Se apaixona pela menininha, que E ela ela luta não se muito, abate, né? Pelas é perseguições, lutadora. Ela é lutadora, ela lutava pelos índios lá, que tá, na época, parece que as irmãs de caridade pegavam os índios para domar, e era que é a peleja, né? Tinha um índio, esse aí não tem na série, não. Deve ter no livro, então, é, essa parte. é A muita parte ali, luta.
ele se prende mais à questão dela e o relacionamento com a família que adota ela. E que a Uhum. família trata ela de forma assim rude, mas é porque era o costume da época mesmo, né? Eles não. Mas depois, A, no final, a ignorância. esse ficou apaixonado por ela, né? Gostava muito Depois dela. no final ela conquista todo mundo, mas ela passa por muitas Foi dificuldades. pouco de boas. É isso é que Depois eu vou pesquisar o nome adotado. direitinho e vou colocar no grupo aqui, quem quiser assistir no Netflix. Ela é muito interessante, muito bonita a história também. Então, Tem, ela estava perguntando sobre essa situação, né? Essas perseguições que a pessoa que está atuando nessa hora sofre, né? Padece, né? Por conta Aí o Asclepio ficou silencioso e ela insistiu um pouco mais. O que devemos dizer a ela, né? A essas pessoas? O que podemos orientar elas, né? Como podemos reconfortá-las numa batalha que elas estão enfrentando nessa situação? Aí o mensageiro ouviu, assim, e daí ele pegou um pergaminho, né? Que ele trazia vários rolos de pergaminho, que é as leituras da Bíblia, né? Aquelas pergaminhos antigos, e leu Mateus capítulo 5 versículo 44, e que dizia assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? Jesus tem resposta para tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Jesus tem, olha a resposta, ó. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Que lição, né? Essa passagem do Cristo é difícil da gente engolir, não é não? É Ela bem exige difícil, né? muito da gente. É muito fácil, não. E tem que ser feito de coração, porque se não for, não está feito, né? Uai, amai. O amor não tem outra O amor forma, não né? tem amor, não. Amor aos inimigos, né? É E porque aqueles que. amar o amigo não- já ama mesmo, né? Então, Ó, ó o não convite que tem ele faz aqui para nós, não. né? Aqueles que falam mal da gente, a gente tem que falar bem dizer ele. Né? É, Aqueles que nos odeiam, fazer o bem por eles. Olha só que coisa difícil. E orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Né? Então é um desafio muito grande. quando eu encontro problemas grandes aqui, que não tenho o que falar direitinho, eu falo assim, siga os exemplos de Jesus. Jesus é muito claro, não tem como a gente se enganar, falar, não, mas eu não entendi muito bem o que Jesus Siga, disse. siga mesmo, É uma clareza cristalina. siga os exemplos mesmo. Então, a Semprônia, o que ela fez? Ela, na hora ali, ela humildemente exclamou: Compreendo, venerável amigo. Quer dizer, ela murchou, falou: O que eu posso dizer mais, né? Está ali, né? O Cristo. Aí ele, sem querer nenhuma afetação, quer dizer, nem querer se aparecer, nada, ele continuou: Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Resumiu tudo, né? Transformar o adversário em auxiliar. Né? Quando se espalha o amor, quando se acolhe os adversários, aquele adversário vai ser um precioso auxílio, né? Tanto no trabalho quanto na nossa transformação interior também. Né? Ele vai, ele é uma pessoa, uma ferramenta ali, um instrumento para a nossa própria transformação. Então, os adversários, interno e externo, nesse sentido, eles são bem-vindos, porque eles estão nos ajudando nessa nossa caminhada, nessa transformação que nós podemos. Bom, aí veio um outro irmão Raimundo, né, que é da outra equipe, da assistência aos loucos, um dos membros do grupo, e perguntou para ele: Amigo, tolerante amigo, até ele diz assim, né?
Que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Né? As dificuldades, né, que ele encontra. Nós já comentamos aqui, né, sobre como é que era o sistema dos loucos, manicômio, o tratamento e tudo mais. Como que ele estava perguntando como que faz para vencer essas dificuldades, interessando a órbita dos nossos deveres junto aos desequilibrados mentais da crosta terrestre, e vem assistindo a certo agrupamento de irmãos encarnados que não vêm interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Então, aqueles que estão ali trabalhando também cometem falhas, porque nós vivemos num mundo onde somos influenciados pela cultura, pela formação. Então, aqueles que estão ali trabalhando no manicômio, eles têm um pensamento muito parecido com a sociedade lá fora, né? Eles vêm de lá de fora, então eles estão ali atuando sem essa visão espiritual, né? Sem as obrigações evangélicas. Então alguns são até religiosos, né? Ali que atuam nos manicômios, diz ele, né? E eles evoca até auxílio espiritual através das orações, né, os benfeitores que auxiliam, pronunciam belas palavras, mas na prática as atitudes verbais e as atitudes mesmo físicas contraria aquilo que eles defendem nas suas crenças, né, interior. Então ele diz aqui, estimam as discussões injuriosas, fomentam a separação, né, o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior, que desconsidera o esforço alheio, por mais dominante que esse seja. Quase sempre entregam-se a rixas, né, ficam brigando entre si, infindáveis, e gastam tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Então, ele estava perguntando ali como agir diante de um grupo, né, tão complicado. Né? É o grupo que está ali para atuar junto aos dementes, as pessoas que estão envolvidas nessa problemática toda. Mas esse grupo, pela forma deles agir, às vezes dá a impressão até que eles mais fomentam ali o conflito, né? Deixam a pessoa mais louca do que quando chegou, né? Com a atuação deles. Né? Por mais que ele continua daí, por mais que a gente intua eles, ensina humildade, traz o exemplo do Cristo, mas eles continuam na mesma lida, né? São críticos e impiedosos uns dos outros, né? Das pessoas, das coisas, não incentiva a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. E o que fazer? Pergunta eles, né? Para que essas perturbações não se restabeleçam. Aí o Asclepius lá, ele esperou, silenciou um pouco, né? E daí abriu um outro pergaminho. Timóteo 1, capítulo 6, versículo 11. Ela está dizendo assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Um outro conselho de Jesus que ele trouxe aqui, através do Paulo, né? Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, né? Você quer atuar, né? Tá falando para os espíritos ali, né? A equipe que vai atuar junto aos encarnados que são os trabalhadores, são ferramentas de trabalho que às vezes não estão boas, né? Mas que é a ferramenta que se tem ali disponível. Então, fala, foge dessas críticas, foge do julgamento e segue a justiça. Entenda que a justiça de Deus está ali presente. Né? Faça a sua parte para minorar o sofrimento, para auxiliar, para orientar, para que todos deem o melhor de si em favor do próximo. Né? Tenha piedade, tenha fé, tenha caridade, tenha paciência e seja manso. Essa é a orientação. E depois ele mesmo dá a própria explicação, né? O Esculápio. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior,
acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Então, o Asclépio, ele deu a parecer dele, né, diante da passagem do Cristo, né? O discípulo, ele serve e passa, é isso, né? O discípulo do Cristo serve e passa, não fica se ligando aos defeitos, né, às dificuldades que tem aquelas pessoas que estão ali, aos instrumentos. E aí o Raimundo pareceu entender e falou: aproveitarei a lição. Daí um novo silêncio ficou entre eles. Nós já estamos em cima da nossa hora. Depois, na próxima, nós vamos continuar com a irmã Luciana, que é de um outro grupo de socorro, que é do grupo do André Luiz, né? E daí ela vai também pedir orientações ao Esculápio. Aí a gente encerra esse capítulo 3, provavelmente na próxima semana. Nosso horário já está vencendo. 9h28 aqui, 8h28 lá no Mato Grosso do Sul. O tempo hoje, para mim, ficou muito curto. Foi mal, terminou. Mas, eu achei uns livros, uns audiolivros daquela Maria Lúcia Lorenzetti, não sei, o Espírito é o Antônio Carlos, que ela escreve. Ela escreve uns romances muito gostosos de se ler. Você já leu deles? Eu não. Eu já vi Maria Lúcia, não sei se é Lorenzetti, um negócio assim, Lorenzetti, parece. Não, Espírito é que ela escreve. Já vi algumas capas desse Antônio livro. Carlos. Uns romances muito gostosinhos de ler, assim, muito simplificado, que dá muita lição de moral. Muito bom. A gente gosta tanto da leitura que a gente entra dentro da leitura, que a gente se sente lá dentro, esquece até do tempo. A gente esquece do tempo. Falei para o Adriano, era 7h30, eu comecei, que eu tinha começado ontem, né? E aí comecei de novo um pouquinho hoje. Aí ele falou assim, falta 1 hora ainda. Então, ainda dá para me ler para me ouvir um pouquinho. Na hora que der 8, eu estiver perto de 8h30, você fala para mim. Quando ele olhou, já era 8h40 e tanto, que ele lembrou eu. Né? Até ele esqueceu. Ele ficou boa. Muito bem. Alguém quer fazer a oração final? Encerramento? Algum voluntário? Ou voluntária? Podemos fazer, né? Então tá. Então, vamos continuar com esse nosso pensamento elevado aos céus, lembrar de Deus, sempre lembrando de Deus, lembrando de Jesus, que sempre está ao nosso lado, nos protegendo, e agradecer por essa oportunidade que nós tivemos hoje de iniciar esse aprendizado nessa nova obra do Chico Xavier, esperar que essa obra nos traga ainda grandes conhecimentos, porque nós precisamos de adquirir conhecimento cada dia mais, que todo tanto de conhecimento que a gente obter ainda é pouco, temos que obter mais ainda, lutar para aprender mais e mais. Que o dia da nossa partida, nós possamos chegar lá um pouquinho, sabendo, pelo menos um pouquinho, não chegar tão cru. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos faça ter um fim de semana tranquilo, abençoe nossas famílias, abençoe as pessoas que estão em necessidades, com problemas de saúde, há outros tipos de problemas em casa. Que o amor de Jesus permaneça sempre nos nossos corações, a presença de Deus também esteja sempre entre nós. E que no próximo sábado nós estaremos aqui reunidos novamente, com a graça de Deus.